Saudações vascaínas, tudo bem com vocês? Eu sou o Felipe e esse aqui é o canal Vascaíno TV. Começa agora mais um vídeo no nosso canal e a gente vai estar aí trazendo as últimas notícias do Vasco, trazendo também as informações que saem aí e que às vezes passam desapercebidas. O canal Vascaíno TV é um canal de opinião, de torcedor vascaíno. Então, família, fica até o fim do vídeo que a gente vai estar aí trazendo essas informações. E já vamos começar com a primeira do dia aí, sem enrolação. Atacante Emerson Rodrigues. Ele mesmo, o Colombina da Colina, está de partida. Vai jogar aí na Bulgária, lá no mesmo time do atacante Eric Marcos, do Ryan Cruz, jogadores que passaram pelo Vasco, pelo Ludogorets da Bulgária. Então já está tudo certo aí. Emerson Rodrigues aí já esteve até se despedindo dos companheiros de elenco e é uma partida já esperada. O Vasco havia tentado aí fazer a devolução do jogador para o time dele, que é Inter Miami. Ele tinha contrato aí até o meio do ano, mas foi feita aí uma negociação e ele vai embora e que vá com Deus. Eu imagino que não vai deixar saudade aí para nenhum torcedor vascaíno. E aí, o que vocês acharam até aqui? Boa saída do Emerson Rodrigues? Já coloca aí no comentário, participa com a gente. A ideia do canal aqui é ter esse debate, essa participação de vocês que estão aí é fundamental. Já vamos aí também trazendo aí, falando um pouco aí do jogo terrível que foi ontem, Vasco 1, Boa Vista 1, lá em Saquarema. Mas que jogo ruim. Mais uma vez o Vasco peca pela falta de condição técnica dos jogadores. É lamentável a gente ver o Vasco começar aí as 3 primeiras rodadas do campeonato com 3 empates contra Nova Iguaçu, Bangu e agora com o Boa Vista. Já acende aí um alerta. Muita gente fala, é início de campeonato, tá tendo testes, não é o elenco principal, mas eu acho que o técnico Carille tem sérias chances de começar o campeonato sob pressão. Sob pressão, porque daqui a pouco a corda vai chegando no pescoço e o Campeonato Carioca, para quem não sabe, é qualificatório para a próxima Copa do Brasil. Então, tá na hora aí de ter uma mudança muito grande dentro do Vasco. Reforços, até agora, só os que já todos conheciam. Muita especulação, muitos nomes ventilados e a verdade é que o Vasco está aí parado no mercado. E causa enorme preocupação para todo torcedor ver que o Vasco aí começa muito mal o Campeonato Carioca. O próximo jogo é contra o Madureira na quinta-feira, lá em Manaus. Uma viagem longa, um desgaste grande. Será que já vão todas as peças para esse jogo da temporada? Será que vamos ter aí Coutinho, Payet, Verratti, Léo Jardim? A estreia do Maurício Lemos, João Vitor, Lucas Piton, jogadores aí que não participaram desses testes, mas que são jogos válidos pelo Campeonato Carioca. Até agora o que foi apresentado não é nada, muito pouco. Foi confirmado aí também o afastamento de Serginho, De Lucas, Zé Gabriel, jogadores aí que tiveram oportunidades nesses 3 jogos, mas que, na minha opinião de torcedor, não deveriam nem ter participado. Se tinha algum clube interessado no futebol deles, eu acho que depois dessas atuações aí, vão correr. O que vocês acham? Serginho, Zé Gabriel, o De Luca, mereciam esse afastamento do elenco? Tinham que nem ter participado desses jogos? Já mete aí nos comentários, participa com a gente, que a ideia do canal é essa, gerar o debate. Aqui é um canal de opinião e a gente respeita a sua opinião também. Então coloque ela aí nos comentários. E vamos continuando aí para falar de outros assuntos. Saiu aí algumas notícias e elas têm ficado silenciadas aí pela mídia, pelos influenciadores que falam de Vasco. Vou começar pela primeira delas, 777 Partners. Josh Vander e o sócio dele lá, o Steve Pasco, contrataram um novo escritório de advocacia no Rio de Janeiro para representar lá na Câmara de Arbitragem, para ser definida aí como vai ficar essa situação da SAF, da 777, para uma tentativa aí de retomada de controle. Então é bom a gente estar bem atento aos próximos passos, o que vai acontecer. É verdade que tem muita gente aí vendendo informação de grego, já virou aí um show do gregão no Vascão. Só que o grego, para chegar no Vasco, essa situação tem que estar muito bem resolvida. Até porque eu não acredito que ele vai fazer negócio em meio a esse caos
que virou essa venda, essa negociação, essa ruptura com a 777 Partners. O Pedrinho, ó, boca fechada, não tem falado sobre o assunto, não fala nada. Aliás, o Pedrinho nas últimas semanas aí pouco falou aí na festa de lançamento do Campeonato Carioca, na Ferj, ele deu ali algumas palavrinhas com alguns repórteres, com alguns influencers, com algumas pessoas que estavam ali fazendo perguntas para ele, e mais nada. Pedrinho anda meio calado, meio silencioso, a gente não vê aí uma movimentação de mercado forte, os nomes que surgem não agradam, os nomes aí mais recentes aí que estavam em pauta do atacante uruguaio Brian Rodrigues, que tem uma grande polêmica lá no México. Inclusive, aí ele não deve permanecer lá no América do México. E o atacante Lloyd Augusto, do time da Turquia. Então, até agora, o que tem aí nas posições que são carentes aí para o técnico Fábio Carille, que surgiu é isso. E o Pedrinho aí, mais uma vez, demonstra lentidão. E agora vai um ponto aqui de crítica também. Muita gente aí fica aí defendendo o Pedrinho, tem apoiadores, seguidores, um monte de coisa, mas falta a transparência que ele disse que teria. E agora chegou o momento do nosso vídeo onde a gente vai falar de um personagem, de algo que está acontecendo dentro do Vasco, ou supostamente esteja acontecendo dentro do Vasco, e que não ganha grande repercussão. E que o presidente Pedrinho deveria botar a cara dele em público e explicar para o torcedor. Ele não é o presidente da transparência, que está reequilibrando as dívidas do Vasco, que propôs aí uma recuperação judicial que foi aprovada em votação no Conselho para salvar o Vasco, as finanças do Vasco. A gente sabe que tem que ser feito um trabalho muito forte nas dívidas do Vasco, mas uma situação que foi levantada essa semana e que virou aí um pedido de esclarecimento do Conselho Deliberativo do Vasco em relação a uma figura, e eu vou falar dele. É o advogado Alan Belaciano. Ele mesmo, Alan Belaciano. Ex-jogador da base do Vasco. Isso mesmo, para quem não sabe, ele foi ex-advogado, ou ele era conhecido também como o advogado do Júlio Brandt. Júlio Brandt, ex-amigo do Pedrinho, que há pouco tempo o Pedrinho estava pedindo aí que ele deveria aí dar explicações também sobre a venda do Vasco para 777, ex-advogado do Júlio Brandt. Foi advogado, não sei se ainda é, mas tem fortes ligações da Sempre Vasco, do Pedrinho, o grupo político que também era do Júlio Brandt, que é do Edmundo, do Felipe, dessa galera toda, e que atualmente ele é presidente da Assembleia Geral do Vasco. Ele, advogado, estaria aí advogando em causa de alguns dos credores do Vasco. Isso mesmo. Foi levantada essa bola, o Conselho Deliberativo do Vasco, aí, junto com alguns conselheiros, pediram alguns esclarecimentos, aí ele tem um prazo aí de 15 dias para dar essas respostas, mas causa muita estranheza que ele, sendo um agente político do clube, sendo um presidente de poder do Vasco, esteja aí representando credores do Vasco que cobram dívidas. E se fala, e aí a gente vai entender se isso vai se confirmar ou não, mas não duvido, e se fala que, além dele ser advogado de pessoas que cobram débitos do Vasco, ele estaria também ligado à recuperação judicial do Vasco. É isso mesmo que você ouviu, torcedor vascaíno. Ele estaria ligado à recuperação judicial do Vasco, em propor acordo para as pessoas que ele representa para tentar receber aquilo que o Vasco lhes deve. E aí, torcedor? Tem transparência nisso aí? O que você acha de o advogado dos clientes ser a pessoa que vai lá dentro do Vasco negociar esses débitos? Seria legal? Seria bacana? Vamos descobrir se isso realmente está acontecendo dentro do Vasco ou não. Cabe a ele agora vir aí e esclarecer junto ao Conselho como foi pedido. Caberia ao Pedrinho vir a público e falar um pouquinho sobre isso, para que o torcedor entenda o que acontece dentro do Vasco. Porque, para mim, como torcedor,
causaria uma enorme estranheza. Um advogado de partes de clientes está envolvido diretamente com os acordos de recuperação judicial. E, segundo alguns, acordos de recuperação pagando até mais do que o Vasco deveria. Será que tem algum tipo de coisa obscura nessa história? A gente vai descobrir. A gente vai estar aqui no canal Vascaíno TV falando disso. Porque a situação do Vasco futebol, campo e bola, tem muito a ver com essas coisas que acontecem sem que a maioria das pessoas saibam e vejam. Não vou eu aqui dizer que o ilustríssimo advogado Alan Belaciano esteja fazendo isso, mas a gente vai querer ver o que vai ser desses esclarecimentos. Muita gente aí fala que isso é coisa de politicagem do Vasco, mas isso envolve muito dinheiro. E é muito estranho um presidente de poder do Vasco estar representando credores do Vasco ou participando da defesa dessas pessoas na justiça contra o Vasco. Você não acha, torcedor, estranho? Se ele tem esse tipo de trabalho, ele que se afaste do Vasco. Não seria assim, num lugar onde a gente espera uma transparência e seriedade? E seria muito mais estranho ele estar envolvido na negociação de recuperação judicial, nos acordos, estando dos dois lados, do lado do credor e do lado do Vasco. Não te causa estranheza não, torcedor? Então pesquisa, a internet está aí para isso. A gente vem aqui dar opinião. Não faço nenhum tipo de acusação leviana, não levanto nenhum falso contra ninguém, mas me gera uma enorme suspeita se essas informações se confirmarem. Então espero que o advogado Alan Belaciano aí, que era da Sempre Vasco, é da Sempre Vasco, tanto é que hoje ele é um presidente de poder dentro do Vasco, que participou aí da vida política da Sempre Vasco, aí, criando muito caos lá atrás na vida política do clube, com várias ações contra o Vasco, com várias ações dessas da justiça, que muita gente aí diz que isso acabou no Vasco. Amigo aí do Pedrinho, ou advogado aí, parceiro de chapa por muito tempo. A gente espera que o Pedrinho coloque a cara dele e explique, e diga, e dê a opinião dele. É o que a gente espera, que a transparência que eles tanto falam apareça no Vasco. Família, agradeço a todos vocês que ficaram até agora no vídeo. Eu faço um último pedido. Chegou no canal? Não é inscrito? Inscreva-se no canal. Ativa aí o sininho de notificações. Deixa o seu like nesse vídeo. Não gostou? Não tem problema. Pode dar um dislike também. Aqui a sua participação é fundamental. Deixa um comentário. O que você achou disso aí? Tá legal se isso aí se confirmar? O advogado tá dos dois lados? Qual será que vai ser o lado mais beneficiado nessa história? Fica aí um grande ponto de interrogação. Família, muito obrigado pela participação de vocês. Saudações vascaínas e a gente se vê por aqui.